Bom dia, tudo bom? Estamos mais um dia aqui reunidos, em propósito da leitura da Palavra de Cristo. Para quem não sabe, a gente está fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e se eu não me engano, hoje é o capítulo 14. Tá, a gente vai começar. Paulo e Barnabé em Icônio. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, como com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o Evangelho. Título: Cura de um paralítico em Listra. E estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos,
levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Outro título: o retorno para Antioquia da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo os discípulos. E aqui a gente encerra o capítulo 15. Do 14. 14. Não, ele não morreu, mas o interessante aqui é que eles estão vivendo um outro cenário, né? De pregação, de indo nas cidades e tal. E assim, tem um lado que quer, tem um lado que acredita, tem um lado que fica na dúvida, tem um lado que quer, quer matar esses caras. Lembrei da... E a gente pegar isso um pouco pra gente, não deixa de ser um pouco do nosso propósito hoje. Ai, meu Deus. Não deixa de ser um pouco da gente, porque quando a gente faz algo hoje, tem alguém que acredita, E tem alguém que não acredita. alguém que não acredita, alguém que apoia, alguém que quer que dê errado, Quem se incomoda. Né? alguém que se incomoda. Hoje, quando a gente trabalha fazendo uma visita técnica, fazendo qualquer coisa da engenharia ou da canocha, A gente passa por isso. a gente passa por isso. É uma visita, é uma reunião, é um aprimoramento ali de conhecimento, e eu consigo sentir isso nas pessoas. Quando a gente conversa, quando a gente fala de propósitos, quando a gente fala de objetivos. Então não é tão diferente desse tempo aqui. E olha que a gente está falando isso relacionado ao trabalho. Eu fico pensando aqui do que o pastor da igreja está passando agora. Sim. Que ele tomou um pouco de ação, né? Que não sabe, a gente não sei se congrega, mas enfim, a gente está seguindo muito a casa do Senhor, né? Que é uma igreja. A gente fala de desemprováveis. Que tem uma outra pegada, né? Tem uma outra dinâmica. Ela não é muito presa à religiosidade, mas segue os princípios de Deus, né? Os princípios do reino. E tem ajudado muito a gente na busca por conhecimento e na base. Porque só a gente rezando, só a gente orando em casa, só a gente meditando, só a gente jejuando, dá força, mas a gente precisa de uma força a mais no quesito de que a gente não está só. E quando a energia se junta com a energia em volta do propósito, a energia ela cresce. E pegando um pouco disso e levando para o pastor, que é o pastor Alex hoje, tá com a gente, eu acredito que ele deve passar por isso também, né? Porque ele está saindo de uma, né? Para se ficar só nessa casa do Senhor, né? E não consegue ficar nas duas. E ele teve que fazer uma escolha. E acredito que também tem um pouco disso, né? Uns apoiam, outros não apoiam, uns querem que dê errado, uns querem que dê certo. Força, né? Eu acredito que é aquela coisa que ele até falou, assim, a questão das marcas, né? Quando você decide estar nos caminhos do reino e seguir,
no decorrer da tua caminhada virão marcas. Será que você está disposto a ter essas marcas na sua vida? Paulo foi apedrejado, né? É uma das marcas. Morreu, mas ele foi apedrejado, foi arrastado. E ele estava falando, tinha gente crendo, mas ao mesmo tempo que tinha gente crendo ali, tinha gente, não, isso está errado e a gente tem que matar esse cara para tirar ele daqui. Então, quem está aí estudando para concurso, com dificuldade em casa, com a família, eu não estou dizendo que a dificuldade vai sumir, mas Deus dá pra gente aquilo que a gente mais necessita. Só que a gente tem que olhar por trás da coisa. Se você pede paciência, Deus não vai te dar paciência. Vai te dar tribulação para te exercitar a tua paciência. Se tu pede para Deus ser grande, né, ter vários negócios, ser um cara, sabe, de muita maturidade, Deus não te dá um negócio pronto. Ele vai te dar o básico para você começar. O básico para você começar a botar o primeiro degrau. Se você colocar certo o primeiro degrau com o que ele lhe deu, você vai ter proventos para fazer o segundo degrau. Ele te deu só para fazer o primeiro. Pouco dinheiro, ou pouca maturidade, ou pouca sabedoria. Se você tiver paciência, se você planejar, você consegue fazer o segundo degrau. Aí você já vai pegar um pouquinho do primeiro, vai pegar um pouquinho do segundo, e aí se você administrar bem, você vai fazer o terceiro degrau. E aí a coisa vai ganhando força, vai ganhando magia, vai ganhando corpo. Depois de um tempo, se você ficar no propósito de seguir sem vícios, cortando algumas coisas que tem que cortar, ninguém cresce gastando dinheiro, ninguém cresce trocando de carro, ninguém cresce trocando de celular, né? Vivendo ali o que você precisa viver, tendo a sua, vamos dizer, o seu lazer, mas no propósito do que você quer. Sim. Passar um tempo, 6 meses, você vai ver quando olhar para trás que aquilo que você plantou deu certo. Algumas que você plantou não deu. Algumas ideias elas não foram muito adiante. Aí você vai tirar, mas você vai o quê? Você vai regar mais aonde está dando. É um negócio de um jeito, é um negócio de uma coisa, você vai regar lá. Ah, aquela coisa ali eu perdi, não deu muito certo. Não tem problema. Bom dia, continuando, né? E então, como você regou algumas ideias, algumas dão certo, outras nem tanto, né? As ideias que deram certo, as ideias que vingaram, que trouxeram frutos, essas você vai regar mais. E aí é o momento de que você cortar algumas coisas que não deram certo e investir naquelas que estão dando certo. Sempre pensando que não é como você quer, é como tem que ser. A gente fala, eu e a Bia, que não é como a gente quer, é como Deus quer, né? E eu falo, às vezes, não é como a gente quer, é como o universo quer, né? Como uma coisa tem que ser. A gente acha que é como tem que ser. A gente acha que vai ser uma pessoa. No meu tempo de professor, eu olhava os alunos e dizia assim, aquele ali vai dar. Quando vier outro. E quando vier outro. Eu dizia, não, aqueles 4 ali vão dar rock, aqueles ali vão pra frente. Era o outro daqui de lado que eu nem olhava muito direito que dava fruto. E aí eu parei de fazer isso. Eu parei de a gente ficar meio tendencioso pelo que a gente acredita. A gente tá vendo assim, não, é ali, eu tô sentindo que é algo teu. E às vezes que a gente dá o resultado do cara do lado, que tu nem imagina. Quem passa na faculdade é um cara que tu nem pensou que ia passar. Enquanto tu apostou em
uns ali que eu achava que ia passar, do outro lado. E a gente tem que ver isso porque como a gente muda, é interessante. As pessoas não postavam, tirando a minha família, algumas contadas a dedo, mas eu não era aquele cara. Eu não tinha aquela estrela. A minha família, claro, né? Algumas pessoas próximas apostam, né? Esse menino vai longe. Eu sentia que eu ia longe no meu processo. Eu sentia que eu vinha pra coisa grande. Mas durante o meu processo, eu não tinha um pai que chegava assim, olha, tá aqui meu filho, né? Tinha minha tia foi como um pai, apostou curso, treinamento, palestra, né? Mas a gente ainda se sente assim meio, é isso mesmo, né? A gente se sente fraco, a gente não tem muita certeza do que a gente quer. Os meus trabalhos, eles me deram muita sabedoria, muita sapiência, né? De como lidar com as coisas, né? Fora e dentro do trabalho. Me fizeram enxergar o que eu tinha que enxergar. Infelizmente, no processo que eu estava longe de casa, eu não olhei muito para Deus. Eu olhei muito para mim. Eu não rezava, mas eu não tinha um propósito. Era fazer por fazer, né? Pensava muito no meu trabalho, comprava livros, lia, aprendia para dar para os alunos, fazia isso, fazia artigo, eu tinha essa parte acadêmica muito bem definida na minha cabeça. Gosto disso, gostava, dei aula em várias coisas, em várias instituições, várias escolas, IFPA, Amazon, Agiliza, ETEPA, FOPA. Dei aula em muitos lugares, tem gente que não se forma nem dá aula, tá? Só que o outro lado, o lado espiritual, eu não cuidava muito. Então eu tinha um lado. Tem um livro que eu sempre falo, que eu já até dei para alunas minhas esse livro, eu já até comprei, presenteei para dar para eles. Se não me engano, eu dei até para a Natália, eu acho que eu dei para o Rodolfo também. Que é o Monge e o Executivo. Que fala que a gente tem que ter três pilares. Que é o da família, que é o trabalho e que é o lado espiritual. A gente tem que ter esse tripé. Sem essa base você não está bem. Se você estiver bem no lado espiritual, você também não pode ser só espiritual. Você também tem que estar no lado da família, filhos, pai, mãe. Né? Também você não pode só lá para o lado da família. Também tem que ir ao lado do trabalho. Né? E o lado do trabalho é o quê? Da onde você ganha, da onde você tem o seu provento. Porque se você não ganhar nada, como é que você sustenta a família? Né? E a família não precisa ser só de sustento material, mas também tem que ser sustento espiritual. Então, o livro ele fala nesse tripé. E eu sempre falava disso, mas não vivia isso. Indiretamente, eu vivia uma linha espiritual, mas eu não aplicava muito. Eu vivia pelas coisas que eu acreditava, né? As coisas que eu imaginava, que eu pensava, que eu sonhava, que eu tinha uma intuição muito forte, eu tenho, na verdade. Mas eu não vivia aquilo, eu vou tirar um dia de jejum. Dizia isso. Hoje eu vou, né, mentalizar uma coisa aqui, eu vou à casa de um aluno, ou à casa de uma professora rezar. Não tinha isso. Vamos aqui sentar e orar. Até ia uma vez ou outra, mas não era aquela coisa mais voltada para esse lado, para fortalecer. Era muita fé. Eu não fortalecia esse lado, eu fortalecia o lado do quê? Do trabalho, né? E o lado familiar. Só que o familiar, ele era esquecido, porque eu só olhava o trabalho, só olhava o financeiro, olhava o trabalho, era muito preso a isso. E o meu lazer, ele era muito em primeiro lugar às vezes. Era uma fuga, né? Então, eu não conseguia equilibrar. E eu perdi.
perdi dinheiro, perdi negócio. Alguns ali eu plantei, deu certo. Mas o importante aqui é a gente saber que as atribulações, a tributação, né? Tribulação. Ela vai vir sempre, independente de onde você esteja, independente da idade. Mas ela pega mais quando você não sabe a sua identidade e você não sabe o seu propósito. Eu não sabia a minha identidade naquela época. Mas eu vivi algumas linhas do reino. Mas eu não trabalhava, mas eu já vivia. Eu tinha uma pegada. Não, porque não, isso aqui é isso aqui. Eu já falava na minha cabeça. Mas eu não estava aberto. Não tinha essa visão maior. Passei a ter quando eu caí. Quando a gente cai, que a gente já precisa, né? A gente cai, que aí a gente dá um chacoalho assim, que contei com pessoas que nunca pensei que fosse me ajudar. Pessoas que eu magoei, sofri, foram pessoas que me levantaram. Aí que é o tapa assim, mão de pelica, né? Com luva de pelica, que a minha mãe fala. Que aí eu fiquei cega, mas essa pessoa aqui foi a que eu mais pisei, foi a que eu mais, né, magoei, e a pessoa que tá agora me ajudando. Aí eu perguntava, mas por quê? Porque eu preciso cair para ser ajudado por aquela pessoa ali. Que é pra tua mente ficar assim, ei, tu não sabe de nada. Você entender que você tinha feito nessas atitudes e que aí eu vi muita gente sofrer, muita gente... E não fazer mais aquilo, né? Entendeu? E aí, depois já teve outras pessoas que se envolveram que falavam assim, mano, eu tô aqui do teu lado, só fala da mesma pessoa. Eu até, né, até quero ter alguma coisa com você, mas, mano, esquece o passado. E eu não consegui esquecer. Tava preso, né? Eu tava preso. Eu ficava assim, cara. Eu não conseguia dar um salto a mais, eu não conseguia dar um passo a mais. Quando eu decidi ir embora. Eu falei, eu preciso sair daqui. Se eu ficar aqui, você vai continuar. Vou continuar nessa coisa. A cidade é bacana, é boa, tá, mas eu não vou crescer tanto. É que eu... Ou seja, eu me joguei ao vento. Esse filme, né? Me joguei a um novo desafio e entendi. Mas o mais importante é que sem a gente viver isso, a gente não amadurece. Sem Paulo e Barnabé passar por tudo isso aqui, eles não iam entender a presença de Deus. O propósito deles. Que existe um propósito aqui na palavra. Deles saírem e ele pregando. E o pessoal ia acreditando, outros não iam acreditando. Apedrejamento, porrada, tiro, bomba. Depois tem que voltar lá. Aí sai de uma cidade, depois volta, depois quem não te apoiava apoia. Isso aqui é um jogo político. Isso aqui é uma estratégia de guerra. Concordo. Tá entendendo? Vai e volta, não dá certo, não sei o que. Ainda tem um demônio aqui, ainda tem um Satanás que tá no meio da galera aqui fazendo a onda, aí não vai dar certo. E aí ele também atua na tua mente. Se tu também não se manter ali, ei, eu fui apedrejado aqui, mas eu vou voltar para outra cidade, eu vou continuar. Porque se tu leva uma peia, tu esmoece, Paulo podia seguir ali, ei, não quero mais essa brincadeira pra mim, não. Isso aqui de eu chegar lá, o cara me dá uma facada, eu tô falando de Deus, o teu Deus é falso e peia e porrada. Eu não quero mais isso, não. Vou ficar aqui pra levar soco? Não. Mesmo ele tendo visto Jesus, todos os milagres, mesmo ele fazendo milagres, mas ele é humano. Ele é humano. E o humano, ele pensa às vezes pelo humano. Ele fraqueja, tá doendo a minha mão. Não, tu tá me traindo muito. Eu não quero mais ser traído. Ei, tá doendo a minha ferida. Não, tá, não quero, não toca mais em mim. O cara fala, não, eu vou ajeitar, não quero mais, não toca mais na minha ferida, porque tá doendo. E é humano.
Aí você fala, não, mas você tem que passar pelo processo. Não, eu não quero passar pelo processo. Mas como é que eu vou passar por esse processo pra ser melhor pra minha vida? Se tá doendo agora, eu tô sentindo, a minha carne tá doendo. Naquela hora ele Não, mas você tem que ser forte, mas eu não quero ser melhor. forte. Tipo assim, voltar lá. é melhor ter que limpar a tua ferida e tudo, senão não vai sarar. Não, vai perder tua perna, então perde a perna. Eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo de dor. E aí, Aí depois, esse é o plano. depois a pessoa vai entender, cara, precisava. Então, a aprovação que eles passam é a mesma que a gente vive hoje. Então a palavra ela está muito recheada de segredos e de estratégias para a nossa vida. Isso aqui é um manual de vida mesmo. A gente lê, pegar uma coisa e juntar e falar assim, porra, eu estava pensando assim, mas hoje eu já vou mudar minha cabeça. Então como eu falei para ti, não vai tão forte. Eu tava lá, eu não bate muito forte. Vai com mais calma. Porque Porque talvez. às vezes a gente vai no coisa humana, né? Assim. É no humano. Humano e assim, sim. E aí. Mas aí o que Deus fez? O que Jesus faria, né? Aí o que Deus fez? Situação. Aí tem que pedir ajuda mesmo pra ele. Deus não deixou nem acontecer. Ele já tirou. Porque não é pra. Não é nem pra você Não chegar. é, Não é nem pra não você é chegar do nisso. meu querer isso. Eu não estou nesse negócio. Aí não acontece. Nem rolou. Nem acontece. Ou seja, ele te dá a luz, te dá o caminho onde você menos imagina. Não, você tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que ter a palavra. Ele tem que saber seu propósito e sua identidade. Você pode, hoje, quem está aí assistindo, que não sabe ainda, eu sei que eu sou, eu sei que eu quero, mas quando você realmente souber, através da palavra de Cristo, da palavra de Deus, muda. Muda toda a história. Muda. Você pode até estar na linha ali próxima, mas não é diferente. E muda. Então a minha mãe hoje sabe qual é o propósito dela, sabe qual é o propósito dela em casa, sabe qual é o propósito dela com a minha avó, mãe dela. A Beatriz sabe qual é o propósito dela com a família dela, principalmente com a mãe dela e com ela mesmo. São muitos desafios que ela está tendo, são muitas atribuições, tributações Tribulação. que ela está passando. E eu sei as minhas, né? Às vezes o corpo não aguenta. Meu olho aqui, eu fiz uma cirurgia. Quero que não dá, não. Às vezes é a cabeça, Tem que parar, é a costa. né? Tem que parar. Tem que repensar, parar, descansar. Fortalecer a carne através de um bom alimento, um exercício físico, um exercício, alimento espiritual. Porque são vários alimentos. Você não posso só ir pelo espiritual sem ir pelo físico. Eu não posso ajeitar o meu físico sem ter É como se fosse uma guerra. O soldado sempre tem que estar preparado. Mas tem um momento que ele tem que se preparar, né? Se resguardar e se preparar. E tem um momento que ele tem que ir lá e colocar em prática aquilo que ele se preparou, né? Porque então, senão ele só fala e não faz. Como a própria palavra fala, há tempo para tudo, né? Agora é tempo da gente o quê? Pelo menos pra mim, né? É de agir. A gente já passou muito tempo só. Pensou, refletiu, analisou, estudou, sentou, desenhou e falou, brincou. Isso é aquilo, não, isso aqui. Tá na hora do quê? Agora... Cava um buraco, bota uma semente. Cava um buraco, bota uma semente. Algumas a gente já está regrando, outras a gente está ainda colocando ali. Algumas a gente já está tirando, outras estão florescendo. Então a gente está na terra, a gente está adubando. Então a gente está fazendo isso hoje. Sim. Lá na frente, a gente vai estar colhendo o fruto disso. Tem que mudar muita coisa? Tem. Tem que parar de beber, tem que parar de fumar. Primeiro, seu corpo não aguenta. É bom, dizer que não é mentira. As pessoas pensam, mas eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu quero. Se você não. Você pode continuar a fazer. Você pode fazer com as coisas que você faz. Assim, tudo tem consequência. Mas existe um equilíbrio. Se você quer muito alcançar alguma coisa, você vai ter que se desfazer de muitas. Diabo.
Tem coisas que não dá pra Eu andar quero junto. muito ter um carro bacana. É a questão, Eu não vou conseguir um acredito. carro gastando com isso ou com aquilo, não. Eu vou focar, eu vou passar 2 anos e vou juntar e vou comprar um Eu carro. acredito que é aquela questão, como fala na Bíblia, do joio e do trigo. Sim. Há momentos que o trigo precisa do joio, né? Ele precisa do joio para o crescimento dele. Porque eles são iguais, eles são muito idênticos. Então, se fosse retirado o joio de pé do trigo, o que ia acontecer? Não ia avançar. E até às vezes iam tirar o trigo junto, porque eles eram parecidos, né? Por causa de crescimento. Mas depois que crescer, aí sim, agora é o momento de separar o joio do trigo, porque senão o joio vai acabar impedindo o que o trigo cresça mais, né? É igual Então tem fruta. momentos que você tem que... deixar uma fruta, uma só, ela estraga o resto. uma fruta Aí podre. tem que tirar aquela para as outras não estragar. Então é um momento pra tudo, é um momento que... Camaradagem também. Se Você não curtiu, tirar aquela bebeu. camaradagem de alguém, a mamãe dizia isso. Você tem que cortar aquela camaradagem. Aquela Senão coisa você assim, não avança. quando você não percebe aquela pessoa ruim é uma coisa, mas a partir do momento que você percebe, opa, essa pessoa Se aqui, afaste. aí você tem que se afastar. Agora, se você percebe que ela ruim, mesmo assim quer, aí você já não é mais inocente, né? As consequências que vierem, você pode pagar o preço Falta junto, de um né? alerta para pessoa, para alguma pessoa que você vê, você está tratando, porque você não vai ficar acomodado. A própria Bíblia fala isso. E a partir do momento que você não é mais inocente sobre a atitude de pessoas, né? Para se afastar. Aí vai ser sobre você. Ou seja, o que acontecer na vida daquela pessoa, você é cúmplice, é culpado também. Então, se você ficar calado, não falar para a pessoa se corrigir, que ela errar, o que é mal feito é dar conta de todas as pessoas que estão vendo. O que é mal feito é dar conta da pessoa que está mal vendo e não faz nada. E não faz nada. Mas se você pode fazer, faça com sabedoria, alerte com sabedoria. Você alerta, mas a pessoa não quis, aí já é com ela. Essa parte você fez. Então eu acredito que é a mesma coisa assim. Eu mesmo não sabe, a gente bebe, a gente curte, a gente endoida e tudo. Mas vai ser o resto da tua vida assim? Não. Né? Você tem que entender que até quando você vai querer isso pra tua vida. Né? É você, né? Você e Deus, tem intimidade comigo. E, gente, essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma edição que o vídeo foi cortado. Compartilhem, né, com seus amigos, escutem. Né? A gente está organizando a parte de ouvir, que está um pouco desorganizada, mas a gente está trabalhando nisso. Se inscrevam no nosso canal. Né? Sigam as redes sociais. E sigam nossas redes sociais para mais novidades. Muito obrigado e bom dia. Bom Bom sábado para vocês. Bom sábado.